Olha, Blas, primeira coisa, eu nesse momento sinto inclusive um pouco de inveja do Poder Judiciário, porque até recentemente eram os médicos a instituição mais respeitada do país. E hoje, graças à atuação do Ministério Público e do Tribunal do Supremo, né, a população brasileira encontrou na Justiça, né, o grande repositório das suas esperanças. Eu queria cumprimentá-los, porque vocês fizeram agora uma coisa que não se fazia ou nunca se fez, que é agregar, né, também o agente, né, o bancário, que tem uma responsabilidade sim, na medida em que não selecionou, que não avaliou de forma adequada, né, aquele depósito ou aquela movimentação financeira que era e é lesiva ao Estado. Então, eu queria cumprimentá-los, né, pela iniciativa, pelas dificuldades, inclusive, que a gente vê, 13 anos para que se chegue a um dado positivo, e eu tenho certeza que isso vai exemplificar, né? As instituições vão pensar duas vezes antes de participar de conluios de situações como essa. E acho que, como você disse, toda modificação e toda possibilidade de aprimoramento legal é importante, né? Na medida em que a gente vai conhecendo. Eu sempre digo, o ladrão, ele aprende com a ocasião. Você fecha uma porta e ele abre uma janela. Então, é fundamental que a legislação acompanhe esse movimento, né, tenha instrumentos que possa, na medida em que essas coisas evoluem, também penalizar, vigiar e impor sanções, não apenas para o corruptor, não apenas para o corrompido, mas também para aqueles que, de alguma maneira, participaram do processo. Olha, Blas, eu vivi essa situação dos dois lados. Eu sou professor, mestre e doutor. O meu mestrado e doutorado eu fiz com animais. Era uma técnica nova de ressecção transuretral e o cão foi usado, porque o cão também tem uma próstata que permite esse tipo de estudo. E nós não tínhamos outra maneira que não fosse fazer isso. E depois fui secretário da Saúde de Botucatu e tive esse problema que o Ricardo falou, da zoonose. Zoonose, né? E aí você enfrenta um problema muito sério. Para nossa sorte, lá em Botucatu, onde eu fui secretário, nós temos uma das melhores, se não a melhor faculdade de medicina veterinária do país, e nós sempre pudemos fazer campanhas muito bem assessorados. Agora, eu só queria aproveitar, acho que é muito importante, hoje, sustentabilidade e proteção ao ser humano e aos animais ganham espaço, não apenas na mídia, mas no sentimento da população. Na medida em que você melhora a sua condição de vida, melhora a sua condição cultural, você começa a valorizar aspectos que você não valorizava no passado, e aí você começa a olhar para o cidadão que está do teu lado, para o ser humano que está do seu lado e para aquele animal que convive com você no dia a dia. E aí eu queria lamentar que no momento em que São Paulo toma iniciativa, que o Congresso priorize e coloca numa pauta sempre cheia 4 projetos que analisam as relações do ser humano com os animais, vem aqui o nosso pretenso candidato, ou pré-candidato do PT, o Padilha, ex-ministro da Saúde, e defende não apenas os rodeios lá em Barretos, como inclusive algumas provas que seguramente, né, se utilizam de animais e, por mais que você possa gostar, produzem maus tratos e produzem aflição e sofrimento para esses animais. Lamentável que isso seja objeto da preocupação, inclusive, no sentido errado, de um candidato ao governo e, particularmente, por ele ter sido ministro da Saúde. Infelizmente, para quem nos acompanha, né, eu tenho um defeito grave, né, embora não dispute mais eleição, Ricardo, eu continuo político, eu sou presidente de um partido. Nós estamos falando de natureza, né? E a nossa presidenta comete um crime contra a natureza do nosso país por não ter planejado de forma adequada, né, o crescimento do nosso sistema elétrico. Neste momento, ao manter todas as térmicas em funcionamento, absurdo, no Brasil precisa você imagina térmicas, mas todas movidas a petróleo e seus derivados. Suja. Muito cara e poluente em excesso. Então, a gente não tem avaliado, nós não temos falado, né, as pessoas não têm valorizado essa parte, Blas. Só ficam discutindo qual é o prejuízo econômico. E o prejuízo para o patrimônio ambiental do nosso país. No caso da energia elétrica, também não é uma atribuição, por exemplo, da Arcesp, mas ela tem uma função delegada. E, com isso, nós contribuímos com a ANEEL
para que, né, para que a gente faça esse tipo de controle, fiscalização e exigir aquilo que é do direito do consumidor. Eu queria deixar aqui registrado uma sugestão que é do secretário Zé Aníbal, de que também nessa área da telecomunicação haja um convênio com a Arcesp aqui em São Paulo e seja delegada a ela e aos estados uma função complementar de fiscalização. Seguramente essa coisa agilizaria em muito, né, esse tipo de situação e contribuiria no sentido de compartilhar essa responsabilidade. Então, fica aqui a nossa sugestão da Secretaria de Energia, que também, como é na energia elétrica, a telecomunicação venha a ser, por convênio, repartida, né, com as nossas agências reguladoras estaduais, de tal maneira que você possa fazer um trabalho, como o próprio Paulo disse, há carência de instrumentos, há carência de pessoal, né, por que não compartilhar com os estados essa responsabilidade? Olha, na verdade, não ocorreram desvios, né? O que existe aí é uma acusação de formação de cartel, que é um instrumento indesejável, mas muito utilizado no mundo, em que empresas se consorciam, fazem acordos e, antes da concorrência, eles trabalham de tal maneira que uma determinada empresa possa ser vencedora e, com isso, eles, inclusive, compartilham espaços. Você ganha aqui, eu ganho lá, né? É muito difícil que você possa comprovar isso, mas eu quero deixar aqui, viu, Brad, registrado, né? Porque, às vezes, as pessoas têm tentado fazer aí uma comparação, buscar uma similaridade entre o PT e o PSDB. Eu queria dizer que nós não temos nenhum membro do nosso partido, nenhum filiado do PSDB ainda preso, né? Nunca teve, muito menos ainda dirigentes. Existem alguns processados. Para cada um do nosso partido, existem dezenas do partido que está no governo hoje. Então, eu só queria colocar essa questão, porque, às vezes, as pessoas tentam comparar coisas que não são comparáveis. Uma coisa, e você é promotor, você estar condenado na justiça, apenado e cumprindo pena. E a outra coisa é você estar sendo julgado, e alguns nem sequer julgado. Nos casos da CPTM e do metrô, existe de fato uma denúncia, o governo do Estado tem aberto, inclusive, todas as possibilidades e cobrado celeridade. O governador disse, inclusive, há 2, 3 dias atrás, que se houver algum culpado, mesmo que seja do partido ou do governo, que ele seja punido de maneira exemplar, porque ele, inclusive, compromete a nossa imagem, né, e a nossa situação, a nossa condição de partido que sempre teve com a população uma identidade de honra, de moralidade e de ética. Então, se tiver algum culpado, que seja punido exemplarmente. Mas, até agora, não existe ninguém indiciado que seja parceiro, que seja filiado ao partido. São funcionários do metrô, funcionários da CPTM que estiverem envolvidos, como seguramente existem em muitos outros órgãos do Brasil e do exterior.